Incline o seu coração. Aleluias. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Adore a Deus nessa noite. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Diga pra ele: nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Ei, 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 ei. Eu quero estar na casa do Pai, comer em sua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou, vivo só. Você pode declarar mais uma vez essas verdades? Aleluia. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Ei, 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 ei. Eu quero estar na casa do Pai, comer em sua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. E se você vive só para o Senhor, então adora Ele. Faça uma declaração de amor ao seu Deus. Aleluia. Como é bom estar na tua casa, Senhor. Aleluias. Nós te adoramos, Espírito Santo. A maior necessidade que temos é do Senhor. Aleluias. Aleluias. Nós te adoramos, Pai. Consagramos a nossa vida a ti, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluias. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Ei, 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 ei. Eu quero estar na casa do Pai,
só para ti, Espírito Santo. Acredito que tudo tem um propósito, tudo na vida daqueles que servem ao Senhor tem um propósito. Nada, nada, pode ser a coisa mais simples que a gente acha, ali existe um propósito. E para mim, era um dia normal, como qualquer outro, eu ia comer na casa de minha avó e de boa, ia dormir depois, que eu estava cansada. Mas o que foi que aconteceu? Quando eu entrei, meu tio estava na porta e falou: eita, Ná, já chegou? Cheguei, já vim comer. Aí ele disse: aí, embora que eu vou com você. E ele estava cansando. E aí sentou na cadeira, eu botei minha comida, ele botou a dele, que é igual aos nossos pratos. E aí ele sentou lá e eu sentei cá. E aí eu estava cansada, mas eu estava cansada. E eu já queria comer e ir para casa para dormir. Nisso, ele começou a levantar. E sentava e levantava e parava para comer. E eu, ai meu tio, que agonia é essa que o senhor está assim? Senta para comer direito. Aí ele, porque eu estou desde ontem, sentindo uma dor no peito. Aí eu, vixe tio, é o quê? Aí ele começou a falar, eu nem falo. Aí ele sentou na cadeira. Aí ele começou a falar, eu nem falo, Nai, nada que eu sinto para a mãe não se preocupar comigo, mas eu já não ando bem já faz um tempo. Aí eu não ando bem faz uns tempo e eu descobri agora que eu estou de diabetes, que eu estou com pressão alta, tenho a vesícula aqui, um negócio que ele tem na barriga, que está inchada. Estou cansando, como você está vendo mesmo, eu estou aqui cansando. Aí eu falei, tio, a gente tem que procurar fazer os exames, tudo certinho, para cuidar do senhor e tal. Aí ele, Nai, de verdade, eu te amo, minha filha, mas para mim já deu. Ele falou assim. Aí eu já vi que não era normal já, eu queria que a conversa mudou, na mesma hora a conversa mudou. E aí ele sentou, abaixou a cabeça e começou a falar. Eu já tenho 40 e poucos anos, estou dessa forma, cheio de doença. Eu não entendo porque eu parei de beber e agora que eu estou sentindo essas coisas, depois que eu parei de beber, eu falei, porque a consequência do pecado não vem quando a gente está pecando, vem depois realmente que a gente se arrepende, que a gente reconhece, porque quando a gente está na prática do pecado, a gente está vivendo o pecado, então não tem como ele nos corrigir, porque a gente está servindo a ele. Então a gente só passa a ter uma visão diferente daquilo que a gente está fazendo, quando aquilo que a gente fez já não é mais satisfatório, e sim que nos prejudica. Mas o pecado ele nos prejudica, isso é fato. Mas quem não tem, uma visão espiritual, acredita que porque parou ali acabou e tudo vai dar certo, né? E eu falando a ele, não é assim, tio. Quando a gente quando a gente faz um pecado, as consequências vêm depois. Alguns é de imediato, mas outros com o tardar do tempo. E é no caso do Senhor. Mas aí ele começou a falar, então, independente disso, eu não creio mais em Deus, porque eu creio, mesmo assim, eu creio que Deus me abandonou, porque olha a forma que eu estou aqui. Eu falei, não, meu tio, Deus não abandonou o Senhor. É a sua mente, a forma que o Senhor está vivendo, que o Senhor não tem uma razão pela qual continuar. Então o Senhor está colocando a culpa em Deus. E aí ele pegou e falou para mim, mas eu não quero mais viver. Eu não disse isso para ninguém, mas para mim eu só vou esperar o dia que a doença se agravar e me levar. Aí eu comecei a falar, mas meu tio, por que o senhor não crê em Deus? E por que o senhor acha que ele lhe abandonou? E aí ele começou a falar, é só você ver a minha vida. E olha o que aconteceu com meu filho, porque o filho dele está preso agora. E ele está se culpando pela prisão do meu primo, porque ele não foi um pai presente na vida dele. E aí eu primeiro falei, meu tio, bora resolver primeiro a situação com Deus,
Porque quando a gente resolve com Deus, a gente tem direção para resolver todas as outras. Por que o senhor não crê em Deus? Ah, porque eu já estou para morrer e ele não fez nada, e ele não está fazendo nada, e é isso mesmo, eu não creio não. Aí começou a ser ignorante, e ele não é ignorante. E aí eu comecei a ver que ali não já era mais ele falando, e eu não creio nisso não, eu não creio mais nisso não. Aí eu falei, o senhor crê que Deus faz na minha vida, como o senhor está vendo meus testemunhos que eu conto ao Senhor, mas não crê que Ele é poderoso para fazer na vida do senhor? O senhor permite eu orar pelo senhor? E aí ele pegou e falou, ele não respondeu. Aí eu de novo insisti, o senhor permite eu orar pelo senhor? Porque até uma oração a gente tem que receber, ou a gente tem que aceitar, porque Jesus ele é muito educado e ele não vai nem entrar e nem lhe abençoar se o senhor não permitir. Aí ele, tá certo, fez assim, com a cabeça baixa. Aí eu já ia orar ele, só que aí Deus falou para mim, vai pegar o óleo para ungir. Aí eu fui ligeiro em casa, aí eu falei assim, meu Deus, aí eu no caminho ainda falei assim, meu Deus, ele é muito gordo, tem uma barriga muito grande, se ele se endemoniar aqui, meu Deus, como é que vai ser? Vou expulsar esse demônio, que eu estava sozinha, e Deus ainda falou assim, ainda pensei de vou ligar para minha mãe, nem lembrei de ideia que estava ali perto, para a gente interceder junta por ele. Aí Deus falou, confia em mim, porque não é você, sou eu que faço. E aí eu fui, aí eu fui para orar as enfermidades dele, que eram todas, né? Muitas. Aí Deus falou, não ora a mente dele. E aí eu comecei a orar a cabeça dele, e Deus foi me levando a falar coisas que eu não sabia. Foi o Espírito de Deus dele mesmo, porque assim, ele já vem em um quadro depressivo há alguns dias. Mas como a nossa família é aquele tipo de pessoa assim que acha normal, e para minha avó, por ele não estar bebendo, é normal, é melhor que ele esteja em casa, no quarto, trancado, e não é assim. Existe um equilíbrio, a gente precisa de um equilíbrio para a nossa vida, nem muito, nem pouco, sempre, né, no equilíbrio. Então, eu já estava percebendo que não era normal, mas como eu não tinha essa intimidade com ele, de chegar, eu sou esse tipo de pessoa, eu gosto de que cria a situação para que eu chegue, quando eu não tenho intimidade com a pessoa. E foi isso que Deus fez, Ele criou essa oportunidade, que minha irmã tem mais intimidade com ele tem mais afeto com ela, e eu já tenho mais com o meu outro tio. Mas naquele momento, graças ao Senhor, foi eu naquela hora que o Senhor quis usar. E aí eu comecei a orar, repreender, meu braço começou a ficar dormente, e eu falei, oh meu Deus, como é que eu vou, se eu cair aqui, como é que vai ligar para o pastor? A pastora vai vir aqui, meu Deus, me segure. E eu orando ele, e aí começou o corpo dele ficar mole, ele começou mas não falava nada, mas ele começava assim a fazer uns gestos, e eu falando a Deus, ele não, e eu orando assim para ele ouvir, Deus, ele não crê no Senhor, mas eu creio, Deus, ele não tem fé, mas eu tenho, Deus, ele acha que o Senhor não ama ele, mas eu sei que o Senhor ama ele tanto, que o Senhor vai fazer algo para provar a ele que o Senhor está aqui, e não é por mim, é por ele. E eu creio, meu Deus, que o Senhor vai curar ele, e eu creio agora. Eu peço ao Senhor que faça isso agora, que haja evidência do poder do Senhor, não só para ele ser curado, mas para que ele creia que o Senhor existe. E quando eu acabei de falar isso, Deus falou para mim, dá um abraço nele. E como vocês sabem, eu sou muito ruim de dar abraço nas pessoas, mas aí eu fui lá assim, toda estranha, dei um abraço nele, e Deus também me usou para eu falar umas coisas para ele que eu também não sabia dele. E aí eu comecei a abraçar ele, e eu disse, tio, eu te amo muito, mas maior que meu amor é o amor de Deus pelo Senhor, porque eu não ia entrar aqui, eu não ia vir aqui, eu nem gosto de estar entrando assim lá em minha avó. Eu passei direto 2 vezes, mas aí acabou a comida lá, eu tive que vir aqui comer. Mas Deus não me mandou aqui para eu comer, Deus me mandou aqui para salvar o Senhor. Então, se o Senhor não cria que Ele não existia, o Senhor vai passar a crer, porque Ele mandou eu vim te dizer isso. E aí ele começou a chorar, mas chorou. Aí eu falei, mas agora eu vou ali orar o quarto do Senhor. Aí ele me segurou, não vá não, espera aí. Aí ele, querendo falar, sem querer falar, e falou,
tô besta. Mesmo assim comigo. Aí eu, por quê? Aí ele, não tô sentindo a dor no peito. Passou o cansaço. Você tá vendo, eu não tô cansando. Passou a dor no peito, eu não tô sentindo a dor na barriga. E tem alguma coisa estranha na minha cabeça. Tava pesado e parece que sumiu o que eu tava pensando. E aí eu comecei a chorar e glorificar a Deus. Eu falei ao Senhor que Deus é poderoso. Eu falei ao Senhor que Deus é fiel. Aí entrei de mistério, comecei a glorificar. E ele chorando e eu falando, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E falando. E ele, minha filha, muito obrigada. E você não sabe, eu contei isso para você, mas eu só estava esperando todo mundo dormir. Porque hoje eu ia tomar os remédios e me matar. Aplauda o Senhor, meu irmão. Deus é fiel, Deus é poderoso e é esse o testemunho que eu conto para vocês. Deus salvou meu tio. Romanos capítulo 1. A partir do versículo 14. Diz a palavra do Eterno: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Gostaria que você se permitisse nesta noite ser ministrado pela santa, poderosa palavra de Deus. Se permita nesta noite não só ouvir aquilo que Deus já se propôs através do Santo Espírito falar conosco. Porque nesta noite a palavra não é para a pessoa que está sentada do seu lado. É muito comum nós transferirmos a responsabilidade para os outros. Eu já fiz isso. Quem sabe também você já deve ter feito pelo menos uma vez. Esta palavra é para fulano. Se fulano tivesse no culto, Deus falou diretamente para ele. Mas como Deus falou diretamente para ele, se nem no culto ele estava? Mas fazemos isto. Transferimos a responsabilidade do que ouvimos para os outros.
como que a palavra é para alguém que está do nosso lado, é para alguém que ficou em casa, e não para nós que estamos a ouvir. Esta palavra que nós vamos ministrar é para nós, é para você, é para mim, é para a igreja, é para todos aqueles que nos ouvem através das redes sociais. Deus quer alcançar nesta noite a sua vida, a minha vida, através desta palavra. Há um outro texto que eu faço questão de ler. 1 aos Coríntios 9,16. Diz o seguinte: contudo, quanto prego, disse Paulo, vou repetir, contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho não é opcional. Para a igreja, não. É opcional para aqueles que não fazem parte do corpo de Cristo. Para aqueles que ainda não fizeram uma aliança com Jesus, não lhes é obrigatório a pregação do Evangelho. E mesmo assim, eles pregam. Descrentes pregam o Evangelho. Descrentes falam da bondade de Deus. Descrentes testemunham da ação de Deus, da benevolência de Deus, testemunham dos benefícios alcançados por Deus, pregam. Se aqueles que ainda não fazem parte do corpo de Cristo, aqueles que ainda não professam a fé evangélica, a fé cristã, eles fazem, eles divulgam, eles testemunham, eles pregam. Imagine a igreja. Pregar o Evangelho, repito, não é opcional para a igreja, é uma obrigação imposta. Paulo reconhecia isso, Paulo vivia isso, Paulo era preso a isso, e Paulo declara, conforme lemos, em 1 aos Coríntios 9,16, Paulo diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. A igreja foi comprada, a igreja não foi pega no balaio,
A igreja não foi achada na esquina de bobeira. Jesus comprou a sua igreja. E Jesus comprou a sua igreja com seu precioso sangue. Diga com toda a ousadia que você tem, diga: eu fui. Mais alto, diga: eu fui comprado. Então você não foi pego no lixo. Poderíamos até viver uma vida tão fracassada de estar espiritualmente no lixo. Entretanto, mesmo Deus tendo nos achados mortos, quebrados, um verdadeiro lixo espiritual e até humano, o Senhor nos comprou. Você está aqui, eu estou aqui porque fomos comprados. E Jesus pagou o valor devido com seu sangue. Para quê? Além de nos perdoar, além de nos tirar da condenação eterna, além de deixar o seu doce Espírito em nós para que nós sejamos transformados e não venhamos ser escravos do pecado, Jesus nos tirou da condenação eterna, da escravidão do pecado. Tudo que Jesus fez tem dois espetaculares objetivos. O primeiro objetivo é que Ele quer que nós estejamos com Ele naquele grandioso dia que Ele vier arrebatar a sua igreja. Ele disse: levarei vocês para onde eu estiver, pois aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Esta profecia ainda vai se cumprir. Para nós que ainda estamos aqui. Para aqueles que já se foram, é uma profecia já cumprida. E o segundo objetivo de Jesus ter nos salvado, nos purificado, nos redimido, ter nos dado a graça de nesta noite estarmos aqui para comungar do seu corpo e do seu sangue. Esse objetivo chama-se evangelização. Esta obrigação não só foi imposta a Paulo, mas esta obrigação ela foi imposta a toda a igreja. Igreja, não é opcional evangelizar. Não é opcional discipular pessoas. Não é opcional ganhar almas para Jesus Cristo. É uma obrigação imposta. Deus quer que nós venhamos a povoar o céu. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão, Deus tem um objetivo com a sua e com a minha salvação: ganhar almas. Aplaude a Jesus por isso.
Jesus, o Senhor da igreja, comissionou a igreja toda e em todos os lugares a pregarem o Evangelho. Bem-aventurado a vida de Edina Jara, que se ocupou ontem em fazer aquilo que Deus quer que façamos. Tratar vidas, curar vidas, evangelizar vidas, dar vida a vidas, olhando assim para as pessoas que não têm na sua mente nem no seu coração, como cristã, o amor por almas, tem isso como uma coisa normal. Mas quero enfatizar o que ela disse aqui. O moço estava disposto a suicidar-se. O moço estava disposto a tirar sua própria vida. Mas Deus usa fracos, usa pessoas que aparentemente não têm força em si mesmo, mas a sua força está em Deus. E o bom disso é a pessoa apenas se permitir ser usado, porque todo aquele que se permite ser usado por Deus, além dele ser recompensado, ele tem capacidade de tirar uma vida da perdição. Prestem atenção, igreja. Pregar o Evangelho, ganhar almas, discipular, ganhar almas, é uma obrigação nossa. Tanto eu como você estamos envolvidos nesta tarefa, comissionados. Foi-nos imposto isso. E Paulo diz assim: eu tenho necessidade de pregar o Evangelho. Todo o cristão convertido, salvo, ele tem necessidade. Não é de uma casa bonita, não são de bens materiais, não é de uma casa luxuosa, confortável, mas aquele que anda no Espírito, aquele que vive no Espírito, aquele que nasceu de novo para Cristo, lhe é colocado dentro do seu coração o desejo, o amor por almas, por gente, por vidas, por pessoas que vivem nas amarras de Satanás, pessoas que vivem totalmente sem destino para a sua vida. Ela não tem um destino estabelecido para a sua vida. Tudo que ela acha que o melhor para a sua vida é morrer. E não tem conhecimento de que, morrendo sem Jesus, não tem salvação. A igreja é responsável por vidas que precisam ser salvas ainda neste século, nesse tempo, porque Deus quer te usar
para ganhar almas hoje. Não é amanhã. Não é daqui a 1 ano, 2, 3. Não é quando você se aposentar. Não é quando as coisas melhorarem para a sua vida. Não é quando você tiver muito dinheiro para tentar bancar a obra de Deus. Deus quer te usar hoje. Deus quer usar a sua igreja hoje. E com quantos Jesus Cristo pode contar? Se Jesus pode contar com você para ganhar almas, abra a sua boca e glorifique o nome dele. Preste atenção nisso. O crente que não prega o evangelho, o crente que apenas crê em cura, em libertação, em prosperidade, ele vem à casa de Deus em busca daquilo que ele crê. Se ele vive a religiosidade apenas pensando nisso, ele ainda não entendeu o que é ser um cristão. Ser um verdadeiro cristão não é ser um caçador de bênçãos. Ser um verdadeiro cristão é ser um ganhador de almas. Almas. Ei, veja quantas cadeiras vazias nós temos nessa noite. Não são muitas, mas temos cadeiras vazias. Essa cadeira que está vazia do seu lado era para ser ocupada pelo seu filho, era para ser ocupada pelo seu marido, você que não tem marido cristão, era para ser ocupada pelo seu vizinho, era para ser ocupada por alguém que você ama. Quem verdadeiramente ama não é egoísta quanto à salvação. Ele sabe que de graça ele recebeu a salvação. E de graça ele vai compartilhar. Sabe por quê? Porque ele é um agente na terra, um representante legal de Deus para povoar o céu. Olhe o que diz a Bíblia em 2 Timóteo 2:22. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorta com toda a paciência e doutrina. Olhe para mim. Durante 30 dias, para quantas pessoas você prega o evangelho? Durante um mês, tu falas de Jesus para quantas pessoas? Se nós fôssemos pegar o número de críticas que tecemos durante um mês, ficaríamos assustados. Comece a colecionar as críticas que você faz, disso, daquilo outro, das pessoas. Dizemos que elas são assim por causa que é daquilo, dizemos que ela não quer Deus, vai e vem. Ficaríamos impressionados
de ter uma agenda lotada de críticas que foram tecidas pelos nossos lábios durante 30 dias. A agenda da crítica, a agenda do julgamento, ela lota-se em 30 dias, 40 dias, mas a agenda de ganhar almas está aberta. Existem pessoas que na sua agenda de ganhar almas não tem um nome sequer registrado. É uma agenda em branco. Nós temos que aprender a agendar o nosso servir a Deus, colocando lá na nossa agenda de papel, no nosso caderno. Essa semana eu vou na casa de fulano, porque ele está precisando, não é de dinheiro, ele está precisando não é de vestes, ele está precisando da palavra salvífica que Deus colocou no meu coração para passar para o coração dele. Paulo disse: me é imposto pregar o evangelho. Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Ele disse: eu tenho a obrigação de pregar o evangelho para os gregos, tenho a obrigação de pregar o evangelho para os judeus, tenho a obrigação de pregar o evangelho para os bárbaros. Eram os 3 povos mais falados da época de Paulo. Hoje, você e eu, nós temos a obrigação de evangelizar os caídos, os toxicômanos, as prostitutas, aqueles que estão verdadeiramente sem direção, só vê uma solução para si, é morrer. E nós temos a vida e devemos levar a vida a quem está à beira da morte. Olhe ao seu redor, faça uma avaliação de si mesmo, avalie o seu tempo que você tem de cristianismo, avalie o seu tempo que você tem frequentando a igreja, avalie o seu tempo que você tem como cristão. Quantas pessoas você discipula por ano? Quantas pessoas você evangeliza por ano? Tem aqueles que sem motivo algum deixa de discipular. Eu não vou discipular mais. Pastor olhou com cara feia para mim. O seu compromisso não é com o pastor, o seu compromisso não é com a liderança da igreja que você congrega, que você é membro. A comissão não foi dada para uma denominação, nem para um pastor. Jesus comissionou o seu corpo aqui na terra, que é a igreja. E ele disse: vão, preguem o evangelho, façam discípulos, ressuscite mortos, cure enfermos, expulse demônios. É a nossa missão, é o que nos dá prazer. Receber uma bênção material é bom, mas não se compara em ver um discípulo sendo batizado nas águas, não se compara em ver um discípulo liberto, não se compara em ver o discípulo fazendo discípulo, pregando a poderosa palavra de Deus. Isso não ficou para a igreja primitiva apenas. Isso não é uma responsabilidade que entrou no anonimato, porque Paulo, Pedro, João já não estão mais em nosso meio.
É exatamente por isso, porque não temos Pedro, não temos Paulo, não temos Estevão, não temos aqueles homens que deram a sua vida por almas, não temos eles fisicamente, mas temos o Espírito Santo que habitou na vida deles e que nos impulsiona a ganhar almas. Quantas almas você discipula por ano? Quantos nomes você tem na sua agenda de contato para levar a palavra de salvação? Porque evangelizar é uma obrigação imposta. Eu tenho 7 respostas para te dar a esta pergunta. A pergunta é: por que evangelizar é uma obrigação imposta à igreja? Primeiro, não há salvação de almas sem a evangelização. O resultado de nós estarmos aqui é porque alguém se interessou por nós. Você está aqui porque alguém se interessou, te convidou para te discipular, te convidou para um culto, te convidou para um retiro, te convidou para visitar a igreja, te convidou para um congresso, orou por você, foi na sua casa te chamar. Nós somos resultado de evangelizações de outras pessoas que nos amaram, que fizeram de tudo para que nós estivéssemos aqui hoje, servindo a Deus, glorificando ao Deus vivo e poderoso. Então não podemos jogar de fora ou viver essa vida religiosa. É o culto de domingo, é o culto de quinta, mas improdutivo. Cadê as almas? Quantas você já ganhou? Cadê as almas? Quantas você já trouxe? Isso é muito sério. Paulo disse: ai de mim, se não pregar o evangelho. Nós devemos a Paulo. Temos igreja hoje no Ocidente por causa de Paulo. Paulo saiu do Oriente e foi até o Ocidente. A igreja ocidental é fruto da evangelização, da obra missionária do apóstolo Paulo. E não podemos parar. Nós achamos que a solução para o Brasil está na política. Nós achamos que a solução para a nossa nação é ter realmente uma pessoa quase boa no seu comportamento para nos governar. A solução para esta nação é o evangelho. Se as pessoas se converterem, se as pessoas forem transformadas pelo poder do evangelho, teremos uma nação poderosa, teremos uma nação justa, teremos um povo diferente. Aleluia! É o evangelho que transforma vidas. É o evangelho que muda as pessoas. E o evangelho só pode ser pregado pela igreja. E você faz parte da igreja. A segunda resposta que eu tenho para dar por que evangelizar é uma obrigação imposta. Porque o mundo inteiro precisa da pregação do evangelho. Diga comigo: o mundo inteiro
precisa da pregação do Evangelho. Começa pela nossa casa. Começa pela nossa casa. Na nossa casa precisa ser evangelizada. Muitos lares de cristãos precisam do Evangelho. Muitos lares de pessoas que estão aqui neste culto precisam do Evangelho. Você precisa do Evangelho na sua casa. Eu preciso do Evangelho na minha casa. O mundo inteiro precisa do Evangelho. Abre a sua boca, igreja, para pregar, para discipular, para anunciar. Deus está falando com você nessa noite. Por que você parou de discipular? Por causa da igreja? Porque não tem tempo? Deus vai requerer as almas perdidas de um grupo. E esse um grupo que Deus vai requerer as almas perdidas é da igreja. Nunca me esqueço, quando ouvi o testemunho de que Deus tinha enviado um missionário à Argentina. E esse missionário usado por Deus chegou para uma jovem de 16 anos e disse: Deus tem um trabalho lindo de almas para a sua vida. Deus quer ganhar a Argentina através de você. Aquela jovem tinha apenas 16 anos. Ela ouviu e imaginou que aquilo fosse conversa de pregador. Não deu atenção. Viveu a sua vida normal. Quando dava tempo, ia na igreja. Quando dava tempo e quando queria, tinha uma oportunidade, louvava ao Senhor. Mas nunca interessada pela evangelização. Nunca interessada em ganhar almas, nunca interessada em discipular, nunca interessada em cumprir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus aqui para as nossas vidas na terra não está simplesmente em viver confortavelmente, ter prosperidade física, emocional e espiritual. Não, mas é se desgastar pelo Evangelho. O apóstolo Paulo disse: eu me desgastei e me deixaria desgastar por amor a almas, a vidas, a gente. Jesus vem buscar pessoas no dia do arrebatamento. Jesus veio salvar pessoas. E Jesus quer que a sua igreja trabalhe por almas, por vidas, libertando, ressuscitando, curando, indo com medo ou realmente sem nenhuma condições de poder resolver o problema. Não se preocupe em resolver o problema das pessoas. Deixa o Espírito resolver os problemas das pessoas através de você. Deixa, apenas te colocas como um instrumento nas mãos de Deus. É só isso que Deus quer. É só isso. E aquela jovem não deu atenção ao recado recebido. Casou, teve filhos. Coincidentemente, 20 anos depois, aquele missionário volta na cidade, prega na mesma igreja, e Deus manda novamente uma palavra para ela, dizendo: faz 20 anos
que eu disse que tinha uma tarefa para você aqui na Argentina. 20 anos você não me ouviu, não deu atenção, não fez, casou, tem filho. E você não fez. E Deus, como é bom, misericordioso, disse: ainda tem tempo. Você tem 36 anos, mas ainda tem tempo. Ela não fez. Acontece muito com crente. Crente ouve, sabe que é Deus falando, sabe que é Deus cobrando, sabe que é Deus impondo, evangeliza, ganha alma, discipula, mas ele diz: não, não vou. Não é tarefa minha, é tarefa do pastor, o pastor que mande outro, o pastor que se vire. Eu não vou nem com a cara do pastor. É assim. É assim que as pessoas fazem, sendo membro do corpo de Cristo. Mas eu quero dizer, Jesus levantou uma igreja para que através desta igreja o mundo seja evangelizado. O tempo passou e Deus envia um outro profeta. Passam-se mais 16 anos. Agora aquela mulher está com 52 anos. E Deus diz ao profeta: ela mora naquela rua, o apartamento que ela mora é aquele, sobe e diz o que eu colocar na tua boca, diz para ela. E ele foi, subiu, e ela saiu para atender aquele homem que ela não sabia que era um novo porta-voz de Deus. E a palavra foi essa: há 52 anos eu te chamei para pregar a minha palavra. Você tinha 16, hoje tem 52 anos. Eu te chamei para pregar a minha palavra. Mais de 1 milhão de pessoas morreram e foram para o inferno, culpa sua. Essas pessoas poderiam ter sido salvas, mas você cerrou os seus dentes e não falou do meu amor para ninguém. Como pode, amado, uma pessoa convertida, uma pessoa salva, uma pessoa que está na igreja, cerrar os seus dentes e não falar do amor de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, da libertação que Deus pode fazer na vida do mais vil pecador? É você que Deus quer usar. Esse é o tempo de Deus usar a nós. Mateus 24:14 diz: este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós clamamos: ora vem Jesus, Maranata, ora vem Jesus. Mas aquilo que nos foi imposto, que é a pregação do evangelho, nos omitimos, deixamos para que outro faça. Olha para mim, isso, seu vizinho poderia estar aqui nessa noite, mas nós não temos a sensibilidade, às vezes, nem para convidá-lo. Eu vou ouvir uma palavra, eu vou me emocionar com a palavra, o pastor vai pregar cheio do Espírito Santo, e nesta noite, cheio do Espírito Santo, eu te digo: pregue a palavra, discipule, ganhe almas, porque Deus vai cobrar isto da igreja, não é do mundo. Deus vai cobrar a salvação de vidas da igreja.
Aprenda a trazer mais um. Aprenda a se interessar por um vizinho que está doente, para levar a palavra para ele, para orar por ele, para libertá-lo. Você não precisa mais de poder. Igreja, nenhum de nós precisamos de mais poder. Precisamos é de trabalho, precisamos é de ação, precisamos sair das 4 paredes do templo e buscar vidas. Esse conjunto que temos aqui, bem na nossa frente, o outro que temos ali, tem pessoas que estão pensando em se suicidar. Tem pessoas que estão escravizadas por drogas. Tem pessoas que são presas fáceis na mão de Satanás. E Deus espera que você, como um valente na mão dele, se levante para quebrar as algemas que estão prendendo pessoas que deveriam estar aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. É o seu tempo, é a sua vez. Deus conta com você. Diga comigo: Senhor, é o meu tempo, é a minha vez, conta comigo. Ninguém será salvo se não for alcançado pela pregação do Evangelho, se não for discipulado. Tudo que a igreja fizer, deve fazer visando a salvação de pecadores. Qualquer que seja o culto, qualquer que seja a festividade, qualquer que seja a programação, deve pensar em almas. E outra coisa, ei, escute, no seu trabalho, você é um missionário de Deus. Na sua casa, você é um missionário de Deus. Na sua escola, na sua faculdade, você é um missionário de Deus. Ou eu não tenho tempo para pregar o Evangelho, eu faço curso. Interessante, né? Eu faço curso, estou na faculdade e fala de Jesus na faculdade para alguém. Não dá tempo, eu não tenho tempo. Há tempo para todas as coisas. E Deus está cobrando o seu e o meu tempo na obra dele. Na obra dele, no discipulado, no ganhar almas, no ir orar, no ir visitar, no ir repreender demônio, no fazer a obra. Eu contei aqui pela manhã, e um dia um pastor terminou o culto, foi para casa a pé e passou pela praça. Uma jovem de 19 anos aproximadamente o chamou e disse: pastor, me dê uma palavra. Por favor, pastor, me dê uma palavra. Ele disse: o culto já terminou, eu estou indo para casa agora. Amanhã tem culto, você vai à igreja e eu te darei essa palavra. Ela disse: pastor, estou precisando de uma palavra agora. E aquele pastor disse: eu sinto muito, eu vou para casa, estou cansado, já preguei. Chegou em casa, tomou banho, jantou, mas não conseguiu dormir. Uma inquietação no seu coração lhe tirava o sono. Ele não conseguia dormir. A mulher disse: o que é que você tem? Você não consegue dormir? Olha, eu não consigo dormir, estou a pensar. Uma jovem me pediu uma palavra e eu disse para que ela fosse amanhã para a igreja, porque o culto já tinha terminado. E eu estou muito incomodado com isso. Minha mulher, vamos na praça, dá esta palavra para aquela jovem.
E ele foi com a sua esposa. Chegando lá, a jovem não estava mais na praça. Tinha uma outra jovem lá. E ele procurou saber. Minha jovem, tinha uma jovem aqui. E cadê ela? Ela não está. A outra jovem disse bem assim: eu vi a hora que ela lhe chamou. Eu vi aqui o Senhor estava conversando com ela. Não sei qual era a conversa, mas eu vi o Senhor conversando com ela. E o pastor disse: sim, cadê ela? Não está aqui. Depois que o Senhor saiu, ela ali, bem ali, naquele canto, se suicidou. Tudo que as pessoas precisam é de uma palavra. E ela está na sua boca. Ela está no seu coração. Entregue a palavra que salva vidas. Entregue a palavra que liberta vidas. Entregue a palavra que enche o seu coração de gozo. Tudo que as pessoas precisam é de uma palavra. É de uma oração, é de alguém que se interesse por elas, é de alguém que diga para elas: você não morre assim, porque existe um Jesus que foi à cruz para te salvar, para te libertar. Faz isso, igreja, em nome de Jesus, faz isso, porque você foi salvo para ganhar almas. Você não foi salvo para estar aqui dando glória a Deus e aleluia, e uma grande tribulação no mundo, na sua família, na sua vizinhança, no seu bairro, e você sendo luz, e você sendo aquele a quem o Espírito Santo quer usar. Se omite? Não. Paulo disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim. E eu faço minhas palavras de Paulo. Ai de mim se não tiver amor por almas. Ai de mim se não levar a mensagem salvadora aos corações. Jesus investiu a vida dele em almas. Olha o que foi que Jesus fez. Jesus viveu por almas. Enquanto vivo, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus abriu vistas de cego, Jesus limpou leprosos, Jesus ressuscitou mortos. Enquanto vivo, a vida de Jesus foi por almas. Morreu por almas, ressuscitou por almas. Enviou o seu Espírito para nos usar, para ganhar o quê? Só dois é que sabem? Só dois é que se interessam? Jesus ressuscitou e enviou o seu Espírito para que façamos o quê? Ganhar almas. Não, pastor, é para eu estar cheio do Espírito, sapateando na igreja. Você é cheio do Espírito para ganhar almas. Você é cheio do Espírito para ser luz. Aonde quer que seja, no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, aonde quer que seja. Você não está aqui para fazer a corrente da prosperidade. Você está aqui porque você é uma prosperidade na mão de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Então eu vou até o fim. Deus seja louvado. A visão central da igreja é almas. Os nossos pais na fé ganharam almas, e nós também devemos ganhar almas. Ei, olha para mim para você entender isso. No tempo dos apóstolos,
Em 100 e poucos anos, eles evangelizaram o mundo de então. Em pouco tempo, Paulo fez 3 viagens missionárias. Todas elas para o Ocidente. E o Evangelho foi plantado no Ocidente por causa daquilo que Paulo entendia, do que ele deveria fazer no reino de Deus. No reino de Deus, você não foi chamado para ser um mega empresário. Você será, se Deus assim quiser. Você não foi chamado para ter altos cargos e altos salários. Você terá e será, se Deus quiser. Mas você foi chamado para ser um ganhador de almas. Para ganhar almas. A alma do seu esposo, dos seus filhos, do seu colega de trabalho, dos seus vizinhos, de quem quer que seja. Quando Deus diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías se prontificou e disse: envia-me a mim. Envia-me a mim. Nós temos a tendência de dizer: envia o vizinho. Ele é mais preparado. Ele fez o curso de missionário. Ele estudou para ser evangelista. Não! O Senhor não conta com a nossa capacidade. Ele conta com aquilo que Ele pode fazer através de nós. É com aquilo que Ele pode fazer. E através de mim Ele pode ressuscitar. Através de mim Ele pode curar. Através de você Ele pode libertar vidas. Deus não está à procura de pessoas prontas. Deus está à procura de pessoas que Ele possa usar. Você é uma delas? Você está disponível para o Senhor? Você pode dizer como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Escuta, a visão central da igreja é almas. Os nossos pais ganharam, mas não estão mais aqui. E o tempo de ganhar almas é hoje. Não é quando você terminar a sua faculdade. Não é quando você se aposentar. Não é quando você estiver economicamente equilibrado. É agora. É agora. Indo na faculdade, indo para o trabalho, aonde você for, é uma porta aberta para ganhar almas. Na sua faculdade tem pessoas debilitadas, doentes, endemoniadas. Tem pessoas que estão depressivas. Nas faculdades tem um monte de pessoas carentes, nos trabalhos, nas empresas, pessoas com todos os níveis de derrotas na vida. Mas nós podemos mudar essa situação. E Deus quer que nós venhamos a mudar esta situação. Faça com os outros aquilo que alguém fez por você. Alguém falou de Jesus para você. Alguém se interessou por você. Alguém discipulou você. E hoje você é salvo por causa do esforço de alguém que aconteceu lá atrás. Eu finalizo contando a seguinte história. Um médico estava a caminho do hospital, porque era a hora do seu plantão. Mas aconteceu um acidente e alguém o chamou
para que prestasse socorro ao acidentado. Um médico disse: eu não posso, estou quase atrasado, tenho que chegar no hospital no horário, trata-se do meu plantão. E alguém disse: doutor, pelo menos dê uma olhada num acidentado. Não tenho tempo, não posso. As pessoas vivem assim. Alguns crentes também vivem assim, acorrentado pelos afazeres, dopados no seu entendimento por falta de sensibilidade. A insensibilidade dopou a sensibilidade. E as pessoas tornaram-se insensíveis, dopados pela insensibilidade. E ele disse: não tenho tempo. Alguns crentes também dizem a mesma coisa: não tenho tempo, não posso fazer nada. Um médico disse: eu não posso fazer nada, eu tenho que ir para o hospital. Que coisa, né? Um médico não poder fazer nada com um acidentado, porque ele tem que ir para o hospital, porque é o plantão dele. E foi. Dentro de poucos minutos, a ambulância chega com um acidentado. Preste atenção, por favor. E quem era o acidentado? Era o filho do doutor, que estava já chegando sem fôlego de vida no hospital. Moral da história: pregue o evangelho, porque alguém que você ama pode estar a morrer sem a salvação. E você tem ali a palavra da vida para dar a essa pessoa. Nem todas as pessoas que nós evangelizarmos, vamos vê-las cultuando a Deus, servindo a Deus, mas não importa. Pregue a palavra. Quer ouça ou quer deixe de ouvir. Quer o seu discípulo cresça ou ele fique no mesmo tamanho o tempo inteiro. Pregue a palavra. Discipule. Ganhe almas. A sua foi ganha. Não importa onde ela estava. Jesus a ganhou, porque teve a participação de alguém. Alguém participou da tua salvação. Amém? Pode ter sido um familiar, pode ter sido um colega de trabalho. Eu estou hoje na presença de Deus salvo. Sabe por quê? Porque na escola, quando eu estava ainda no ensino fundamental, quando eu fazia a 7ª série ainda, as minhas colegas crentes da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, me convidavam, levavam folheto, colocava folheto no meu bolso, quando chegar em casa você lê, me falava de Jesus, me chamava para as programações da igreja. Houve uma equipe grande, trabalhando por trás, para que Jesus me comprasse, para que Jesus me salvasse, para que Jesus me libertasse. Eu não cheguei aqui por acaso. Eu cheguei aqui porque a igreja me amou e me evangelizou. A igreja. Então, igreja, ame vidas,
Igreja, se interesse por vidas. Igreja, ame almas. Não ame dinheiro, ame almas. E a sua recompensa será grande. Eu convido a todos aqueles que ouviram esta mensagem e a partir de hoje estão dispostos a dizer sim para Jesus, a dizer para Jesus: Senhor, usa-me, usa-me. Eu quero discipular, eu quero ganhar almas, eu quero orar, eu quero expulsar demônio, eu quero pregar no púlpito, eu quero pregar nas ruas, eu quero fazer a tua obra, eu quero ser um ganhador de almas. Se você tem esse desejo, eu só te peço uma coisa: se coloque de pé.